assassinado, tirado com violência. E naqueles dias, sim, jejuarão. Claro, esses são os nossos dias, o noivo já foi tirado. E então, o Senhor pronuncia aí essa parábola, que já analisamos no início dessa reunião. Eu queria concluir com os irmãos com 2 textos. Então, concluímos já. O primeiro deles, 1 Coríntios, capítulo 7, por favor, vamos lá juntos. 1 Coríntios 7. Em outras oportunidades já fizemos comentários desse texto com os irmãos. Eu gostaria de aplicá-lo dessa vez ainda de uma outra maneira. Primeiros Coríntios 7, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Aqui está a chave. E é essa abordagem que eu gostaria de enfatizar dessa vez. Guarde essa frase aí, porque ela é a chave. É por causa do tempo estar se abreviando que nós temos que ouvir essa palavra aí. E o que significa o tempo se abreviar? Ora, irmãos, se Paulo escreveu isso há tantos séculos, qual é o nosso sentimento hoje? O nosso Senhor definitivamente está às portas. O tempo se abrevia. E se é assim, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Esse como se é muito importante, né? Porque ele está enunciando que o propósito do Senhor nunca foi que nós vivêssemos para o nosso casamento ou para a nossa família. Agora me entenda com muito cuidado, né? Porque o Senhor não está nos autorizando, pela boca de Paulo aí, a casados vivermos vida de solteiro. Os casados sejam como se não fossem. Não é que leviandade seria essa. Mas o Espírito Santo, através de Paulo, está nos ensinando que o objetivo de Deus não está concretizado, resumido, realizado em nosso casamento e nem em nossa vida familiar. Por quê? Porque o Senhor tem uma noiva maior. Há um casamento maior do que o nosso. E há uma família maior que a nossa. E há uma noiva maior do que a nossa. E nós aguardamos o dia em que toda essa realidade maravilhosa será a realidade de todos nós. Então guarde seu coração, para que você, através de instrumentos tão sagrados, como é o casamento, como é a família, até o trabalho aos olhos de Deus é sagrado. Você não conhece o ensino de Paulo, em especial? Mas cuidado, para que nem família, nem filhos, nem trabalho envolva o teu coração, resuma o teu coração e faça com que seja o foco de sua vida, de suas orações, seus clamores, suas petições diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia, faça isso, abra essa porta, fecha a outra, me ajude aqui, abençoa lá, como se isso fosse a razão do nosso chamamento celestial. Então que os casados sejam como se não fossem. Mas tem coisa mais linda aqui, meus irmãos. Veja. Verso 29. Verso 30. Mas também os que choram como se não chorassem. Quanta aplicação, e que linda essa frase também. Significa toda privação, toda provação, tudo que provoca lágrima. Privação, provação, tribulação, certo? E o que mais você quiser colocar. Aqueles que choram como se não chorassem. Mais à frente você vai entender por quê que Paulo diz isso. Vamos seguir. Os que se alegram como se não se alegrassem. Sabe, irmão, eu não sei quanto a você, mas para mim eu estou certo. Quanto mais nossa vida avança genuinamente com o Senhor, mais nós vamos entendendo o que um homem de Deus do século XVI quis dizer quando disse assim, escute, execráveis são desprezíveis. Execráveis são as prosperidades do mundo. 2 vezes execráveis. Seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria. Meus irmãos, que definição. Por que que as prosperidades do mundo são desprezíveis? E 2 vezes desprezíveis? Porque elas têm capacidade de gerar em nós
uma satisfação com elas mesmas e, consequentemente, um temor pela adversidade, certo? Mas também elas têm capacidade de gerar em nós uma alegria espúria, o que ele chamou de corrupção da alegria. Vou repetir a frase. Execráveis são as prosperidades do mundo, 2 vezes execráveis, seja pelo temor da adversidade, prosperidade gerando temor da adversidade. É assim que funciona, não é? Ou seja, pela corrupção da alegria que a prosperidade nos traz. Então ele vai dizer, os que se alegram, como se não se alegrassem. Por isso Paulo vai dizer, ele mesmo aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. E os que compram como se nada possuíssem. Ó, como isso nos sonda como igreja de Deus, não é? Irmãos, há pessoas que quando estão tristes vão para o shopping imediatamente, não é? Porque comprar traz um senso de alegria, realização, satisfação. Só que dura tanto quanto uma bolha de sabão. Os que compram como se nada possuíssem. A ideia desse termo, compram como se nada possuíssem, já comentamos em uma outra vez. Segurar tudo aquilo que Deus, na sua bondade, Ele que é um pródigo abençoador, segurar tudo que Ele te tem dado com mão leve. Para que se for tirado da sua mão não vai junto, e nem o seu coração. Porque você está segurando com mão leve. Porque, meus irmãos, finalmente, tudo será tirado de nós. Ou não. Como diz um ditado popular, né? Caixão não tem alça, ou não tem gaveta. Né? Não tem gaveta. Alexandre o Grande, o maior conquistador do mundo de todos os tempos. O maior império grego, Alexandre o Grande. Conquistou até a Índia. Ele pediu que fosse sepultado com suas mãos pelo lado de fora do seu esquife. E ele não era alguém que temia o Senhor. Temia a Deus. Ele viveu antes de Cristo, não é? E ele não temia a Deus. Ele disse que era para que seu povo visse que ele nada trouxe deste mundo e nada levaria dele. Ele foi mais sábio do que muitos cristãos. Os que compram como se nada possuíssem. E finalmente, veja, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Olhe bem, utilizam, veja como está a sua versão. Utilizam primeiro, na que eu estou lendo, revista atualizada, e depois usassem. Não é? São 2 palavras, não são? Porque na língua original são 2. E sabe qual é o sentido? O sentido da primeira, na verdade, é que é usar. E foi traduzido aqui como utilizar. Então seria os que usam do mundo, os que utilizam do mundo, como se dele não abusassem. É o sentido da segunda palavra. Então a segunda palavra não é um uso, a segunda palavra é um abuso. Então uma coisa é usar aquilo que o Senhor na sua graça tem nos dado. Outra coisa é abusar daquilo que Ele nos tem dado. E finalmente, porque a aparência deste mundo passa. Assim ele conclui. Agora, para terminar, o último texto. Filipenses capítulo 1. E aqui concluímos então. Nesse mesmo capítulo, Paulo fala que para ele o viver era Cristo. E por isso o morrer era lucro. Vamos pensar um pouquinho primeiro nesse texto. É o verso 21 de Filipenses 1. Filipenses 1, 21. Vamos pensar de outra forma então. Porque o contrário, o oposto tem que ser verdadeiro então, né? Nesse caso. Então para mim viver é Cristo e por isso morrer é lucro. Agora, se o nosso viver não é Cristo, ele está dividido com muitas coisas, então todo morrer ou qualquer morrer não é lucro, é perda. Não é? A única maneira de morrer ser lucro é se o viver for Cristo. E aí ele vai explicar isso em detalhes nos próximos versículos. Nós vamos até o verso 26. Ele segue então assim. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, que lindo, irmão. Um homem que era um fariseu, inimigo de Deus, com cartas na mão para prender cristãos.
que recebeu aos seus pés a capa de Estevão quando ele estava sendo martirizado. Um quadro que nunca saiu da sua memória.